Existe uma lei no Brasil que funciona como um verdadeiro escudo para proteger cada cidadão. É a nossa Constituição de 1988. E é sobre ela que a gente vai conversar. Vamos desvendar juntos os mecanismos que garantem que ninguém, nem mesmo o governo, esteja acima da lei e como isso, no fim das contas, afeta diretamente a vida de todo mundo. Para começar, vamos pensar numa pergunta que é, fundamental. O que de fato impede que o poder de quem governa se torne absoluto e ilimitado? Achar essa resposta é o ponto central de toda a nossa conversa, e ela é a base da nossa democracia. E a resposta está bem aqui, na nossa lei maior. A Constituição Federal de 1988 é o alicerce, sabe? É a fundação onde todo o nosso sistema de leis é construído. Pensa nela como um manual de regras do jogo que todos, sem nenhuma exceção, precisam seguir. O princípio que comanda tudo isso tem um nome: supremacia constitucional. E o que isso quer dizer na prática? De um jeito bem simples, a Constituição é a chefe, é a autoridade máxima. Nenhuma outra lei, nenhuma decisão de um juiz ou ato de um governante pode contrariar o que ela diz. Imagina uma pirâmide. Lá no topo absoluto, inquestionável, está a Constituição. É ela que define as regras do jogo e os limites para todo o país. E todo o resto, leis, decretos, decisões de prefeitos, governadores, presidente, tudo isso tem que se encaixar perfeitamente abaixo dela. Se alguma coisa não tiver de acordo, simplesmente não vale. O ponto mais importante é esse: ninguém, mas ninguém mesmo, nem o próprio Estado está acima da Constituição. Ok, isso na teoria é muito bonito, né? Mas como essa supremacia toda vira uma proteção de verdade no dia a dia? Bom, o primeiro benefício direto é a garantia de que a justiça tem que ser acessível para todo mundo. E o mais interessante é ver como a Constituição transforma essa promessa em regras bem claras. Ela diz que qualquer ameaça a um direito pode sim ser levada à justiça, que os processos não podem se arrastar para sempre. E, o que é fundamental, que a falta de dinheiro não pode impedir ninguém de se defender ou de lutar pela própria liberdade. E esse ponto sobre o acesso financeiro é tão importante, mas tão importante que merece um destaque especial. Porque não adianta nada dizer que a porta da justiça está aberta se a pessoa não tiver como pagar para entrar. Imagina só a situação. Uma pessoa tem um direito claríssimo que foi violado, mas ela simplesmente não tem como bancar os custos de um advogado, do processo. E aí, o que acontece? A causa estaria perdida antes mesmo de começar? Pois é, a Constituição tem uma resposta direta e muito poderosa para isso. O artigo 5º deixa claro que o Estado tem o dever de oferecer um defensor público para quem comprovar que não pode pagar. Isso serve para tentar equilibrar a balança da justiça, para garantir que ela não seja um privilégio só de quem tem dinheiro. Então, a lei garante o acesso à justiça e à defesa. Mas, e quando o erro vem do próprio Estado? O que acontece se um funcionário do governo, no exercício da sua função, causa um prejuízo para um cidadão? Para esses casos, a Constituição estabelece a responsabilidade objetiva. Parece um nome complicado, né? Mas a ideia por trás é bem simples e busca proteger o cidadão. Basicamente é o seguinte: se um agente público, agindo em nome do Estado, causar um dano a alguém, é o Estado que tem que indenizar. O foco não é provar se o funcionário teve culpa ou não, o foco é reparar o prejuízo que a pessoa sofreu. O processo, como a gente pode ver, é bem direto. Aconteceu uma ação do Estado, essa ação causou um dano a uma pessoa, pronto, o Estado tem o dever de indenizar. O pulo do gato aqui é que a pessoa prejudicada não precisa provar que o agente público teve culpa. Isso facilita muito a busca pela reparação e reforça que o Estado é, sim, responsável pelos seus atos. Beleza, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça agora. A gente falou da lei maior, do acesso à justiça, da defesa gratuita e da responsabilidade do Estado. Como é que tudo isso se conecta? A grande sacada é que esses princípios não são conceitos isolados, sabe? Eles formam um sistema integrado, um verdadeiro escudo constitucional. Juntos, eles trabalham para garantir que os direitos fundamentais de todos os cidadãos, não importa a condição social ou financeira, sejam respeitados e protegidos na prática. E olha, essa citação do material que a gente analisou resume a ideia perfeitamente. A supremacia da Constituição não é só uma ideia bonita no papel. É uma força ativa que guia o país, que cobra dos governantes e que garante que as promessas de direitos e proteção se tornem realidade. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A Constituição oferece esse escudo poderoso, mas a grande questão que fica é: será que as pessoas conhecem a força que têm em mãos?
porque conhecer esses direitos é o primeiro e talvez o mais importante passo para poder exercê-los.